Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Márcia Michele, sou orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. No tema de hoje, falaremos sobre um caso de tosse, dispneia e edema de membros inferiores. Relembramos a todos que este material é destinado a médicos e estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. Caso clínico. Temos um homem de 60 anos, portador de DPOC e insuficiência cardíaca, que procura um pronto-socorro e é internado na enfermaria com cansaço aos esforços, com piora progressiva, agora ocorrendo mesmo em repouso. É acompanhado de tosse produtiva, escarro amarelado e tonteira. Já nesse pequeno relato, devemos estar atentos a alguns pontos. É um paciente DPOC e portador de insuficiência cardíaca que queixa-se de cansaço, que na maioria desses casos é um quadro de dispneia, que foi piorando progressivamente. E além disso, parece estar em vigência de um quadro infeccioso, de foco pulmonar, chamando a atenção para a tosse produtiva com escarro amarelado. Ao exame físico, apresenta-se hipotenso, com a pressão arterial de 80/40, taquicárdico, com frequência cardíaca de 120, taquipneico, com frequência respiratória de 30. Durante a ausculta, apresenta crepitações grosseiras em base direita do tórax e sibilos difusos. No exame do aparelho cardiovascular, apresenta um ritmo cardíaco regular, tem B3 e um sopro mesosistólico em foco mitral de 3 cruzes em 6. Além disso, encontramos hepatomegalia e um edema de membros inferiores de 3 cruzes. Aqui observamos, em conjunto com os dados da história, um importante quadro pulmonar que pode estar recebendo contribuição de 3 vias: um possível quadro infeccioso em foco pulmonar, uma descompensação da insuficiência cardíaca com padrão congestivo e uma exacerbação do DPOC. As duas últimas podem ter tido a doença infecciosa como fator desencadeante. Nos exames laboratoriais, apresenta um hematócrito de 31%, leucócitos de 13.500, com 10% de bastões, uma plaquetometria de 307.000, ureia de 120, creatinina de 1,5, sódio 130, potássio 4, glicose 130, PCR de 13,5. A gasometria arterial mostra um pH de 7,19, uma PO2 de 60, uma PCO2 de 70, bicarbonato 23, uma saturação de oxigênio no sangue arterial periférico de 88% e um base excess de -1. Quais seriam, então, os diagnósticos sindrômicos do caso relatado? Vamos primeiro fazer uma lista de problemas com os sinais e sintomas do paciente, sem considerar os exames complementares. Vamos utilizar apenas a história e o exame físico. Ele apresenta dispneia, que foi relatado como cansaço, tosse produtiva, um escarro amarelado, tonteira, hipotensão, taquicardia, taquipneia, crepitações grosseiras em base direita, sibilos difusos, B3, sopro mesosistólico em foco mitral, hepatomegalia e edema nos membros inferiores. Agrupando então esses sinais e sintomas em síndromes, podemos considerar uma síndrome congestiva sistêmica formada pelo edema de membros inferiores, que estaria dentro de uma outra síndrome, uma síndrome edemigênica, uma síndrome mais genérica, e a hepatomegalia, que pode ser congestiva. As duas manifestações podem estar ligadas a um quadro de disfunção de ventrículo direito. Podemos considerar também uma síndrome congestiva pulmonar, formada pela dispneia, a taquipneia, sibilos difusos e B3. O paciente apresenta o cansaço, pode ser uma dispneia, inicialmente aos esforços, evoluindo para o repouso, o que poderia ser devido ao fato dos pulmões estarem congestos devido a uma disfunção de ventrículo esquerdo, o que aumenta o trabalho respiratório, especialmente aos esforços. Seria ainda mais característico se o paciente se queixasse de ortopneia
ou dispneia paroxística noturna. Ao exame, apresenta-se taquipneico e com sibilos difusos durante a ausculta pulmonar, nos levando a pensar que talvez haja um componente de asma cardíaca, que reflete um quadro mais acentuado de congestão brônquica. O paciente apresenta ainda B3 na ausculta cardíaca, e sabemos que a terceira bulha acontece quando temos sobrecarga de volume. Isso corrobora ainda mais a hipótese de uma disfunção de ventrículo esquerdo, levando à síndrome congestiva pulmonar. Podemos ainda encaixar esses sintomas respiratórios, dispneia, taquipneia e sibilos, dentro de uma síndrome mais genérica, uma síndrome dispneica, que poderia ser pela congestão pulmonar de uma insuficiência cardíaca descompensada, ou pela exacerbação do DPOC, ou ainda pela pneumonia bacteriana. Podemos considerar também uma síndrome pneumônica, formada pela dispneia, tosse produtiva, o escarro amarelado, crepitações grosseiras em base direita e os sibilos. O paciente apresenta sinais e sintomas pulmonares que parecem estar ligados a um processo mais localizado, diferença na ausculta dos dois lados, e nos fazem pensar em um quadro infeccioso, especialmente pelo aspecto do escarro. Alguns achados laboratoriais corroboram ainda mais a hipótese de doença infecciosa, a leucocitose com desvio para a esquerda e uma PCR elevada. É importante lembrar que a infecção respiratória é o principal fator descompensante do DPOC. Temos também uma síndrome de baixo débito, formada pela tonteira, a hipotensão e a taquicardia. As duas síndromes mencionadas anteriormente, congestiva sistêmica e congestiva pulmonar, formadas pela hepatomegalia, o edema de membros inferiores, a dispneia, a taquipneia, os sibilos difusos e B3, poderiam ainda ser agrupadas em uma maior, uma síndrome de insuficiência cardíaca congestiva. Ao exame físico, encontramos também um sopro mesosistólico em foco mitral de 3 cruzes em 6, que poderia ser decorrente de uma síndrome orovalvar de insuficiência mitral, que poderia tanto ser a causa da insuficiência cardíaca, quanto consequência desta por dilatação das câmaras e alteração estrutural do aparelho valvar. Se formos analisar, o paciente apresenta ainda o que chamamos de uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que seria uma resposta inflamatória do organismo a diversos fatores, como trauma, infecções, dentre outros. Ele apresenta taquicardia, taquipneia e leucocitose, que são critérios que se encaixam na síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E se formos considerar a clássica definição de sepse, podemos ainda dizer que o paciente está séptico, porque ele apresenta uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica junto com um quadro infeccioso provável. Indo mais além, o mesmo apresenta sinais de hipoperfusão e disfunção orgânica, sendo considerado então um paciente em sepse grave. Após a nova revisão das definições de sepse, um recurso de fácil utilização e que nos ajuda à beira do leito é o Quick-SOFA, que identifica aqueles pacientes com infecção comprovada ou suspeita que apresentam um prognóstico mais reservado. A presença de 2 ou mais critérios está associada a um risco aumentado de morte e estadias prolongadas no CTI. Os critérios avaliados são alteração do nível de consciência, uma frequência respiratória maior ou igual a 22 e uma pressão arterial sistólica menor ou igual a 100 mm de mercúrio. Nosso paciente preenche 2 dos critérios. Isso significa que ele tem um risco aumentado de um prognóstico ruim, e a sepse é um diagnóstico provável. Partiremos agora para a interpretação dos exames complementares. Vamos falar sobre os exames laboratoriais. O paciente apresenta uma leucocitose, 13.500 leucócitos, com desvio para a esquerda, 10% de bastões, e PCR também elevada, 13,5, o que fala a favor da ocorrência de uma síndrome infecciosa, no caso em questão, pneumonia bacteriana. Na gasometria arterial, apresenta uma hipoxemia com PO2 reduzida de 60 e uma saturação de oxigênio também baixa, 88%.
As duas condições são comuns de acontecerem em pacientes DPOC e podem piorar nas exacerbações. Pacientes hipoxêmicos graves, com ausculta pulmonar rica em ruídos adventícios e sinais de cor pulmonale, são o estereótipo do DPOC bronquítico grave, os Blue Blosters. Apresenta ainda uma PCO2 elevada, de 70, com uma acidose respiratória, um pH de 7,19. Os pacientes com DPOC retêm gás carbônico cronicamente e lentamente, sendo normal encontrarmos na gasometria arterial uma PCO2 elevada com acidose respiratória crônica. Porém, o pH costuma estar em níveis próximos à faixa da normalidade, uma vez que esses pacientes apresentam também níveis mais elevados de bicarbonato, a fim de compensar a acidose respiratória crônica. Mas, na descompensação do quadro, podem evoluir com acidose respiratória crônica agudizada. O nosso paciente apresenta um pH bem reduzido, de 7,19, e um bicarbonato menor do que o esperado para compensar o distúrbio respiratório. Logo, além de estar em uma acidose respiratória agudizada, ele parece apresentar um distúrbio misto, uma acidose respiratória e metabólica. A acidose metabólica pode ser em decorrência do quadro infeccioso. E na bioquímica, encontramos ainda uma alteração da função renal. Tem uma retenção de escórias nitrogenadas com um aumento de ureia e creatinina, sendo mais importante o aumento da ureia, que pode ser devido a um quadro de IRA, uma insuficiência renal aguda, como parte da disfunção orgânica em decorrência do processo infeccioso e da sepse, ou ainda pode ser um quadro de insuficiência renal aguda pré-renal, por redução da perfusão como parte de uma síndrome de baixo débito devido ao quadro de insuficiência cardíaca descompensada. Quando temos um paciente com insuficiência renal aguda, alguns critérios nos ajudam a avaliar a gravidade de lesão renal. A classificação de Rifle, por exemplo, ela tenta uniformizar a definição de insuficiência renal aguda e ela divide os níveis de lesão renal em 5 grupos. O R seria o risco de disfunção renal, o I, a injúria renal, o F, de falência de função renal, o L, de loss, ou perda da função renal, e o E de end stage, ou doença renal em estágio terminal. As 3 primeiras classes, elas avaliam a disfunção renal pelas mudanças no nível sérico de creatinina ou na taxa de filtração glomerular e também através do débito urinário. Já os 2 últimos critérios, eles avaliam também o tempo em que o paciente se encontra com perda da função renal e a necessidade de diálise. Em um pacote inicial de exame, seria ainda interessante solicitar uma radiografia de tórax. O paciente apresenta um quadro pulmonar importante. Podemos avaliar a presença de congestão, bem como consolidações, dentre outras alterações. Um eletrocardiograma poderia trazer achados inespecíficos, mas que podem denotar injúria cardíaca decorrente da insuficiência cardíaca ou do DPOC. Devemos procurar alterações relacionadas à sobrecarga, arritmias, isquemias, dentre outras. O lactato é um bom parâmetro de perfusão e hemodinâmica na sepse e deve ser solicitado. Quanto maior o lactato, principalmente se acima de 4, pensar na sepse como causa mais importante da má perfusão. Já o BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral, ele nos ajuda a ter noção da contribuição do componente da insuficiência cardíaca descompensada na clínica do paciente. Um valor muito elevado de BNP aponta para a insuficiência cardíaca como diagnóstico com alto valor preditivo positivo. O hepatograma faz parte dos exames gerais iniciais. Ele ajuda a ter uma ideia do estado geral do paciente, avalia a disfunção orgânica e ainda faria parte do diagnóstico diferencial da hepatomegalia. Já as culturas poderiam nos ajudar no diagnóstico etiológico da infecção. No caso, seria interessante obter uma hemocultura, já que o paciente apresenta um quadro séptico, porém,
Se ele está em sepse grave, devemos lembrar que o antibiótico deve ser iniciado em menos de 1 hora. Sendo assim, a hemocultura ela deve, de preferência, ser coletada antes do início da antibiótico terapia. Logo, deve ser coletada na primeira hora de abordagem ao paciente. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre a prescrição. Como ficaria a prescrição de admissão num caso como esse? Falaremos sobre itens que não podem faltar. Número 1. A dieta. A via de administração da dieta ela deve sempre ser a mais fisiológica possível. Se o paciente puder se alimentar por via oral, optamos por via oral. Caso não seja possível, partimos para a via gastroenteral. Se não for possível, deixamos por último a via parenteral. O item 2 seria hidratação, devemos hidratar esse paciente. O item 3 seria o antibiótico, ele apresenta um quadro infeccioso, logo devemos instituir uma antibiótico terapia. Nos itens 4, 5 e 6, temos algumas medidas que vamos tomar devido ao fato de ser um paciente com DPOC exacerbado. Devemos colocar um oxigênio suplementar, nebulizar esse paciente com um anticolinérgico e um beta-2 agonista e utilizar um corticoide sistêmico para DPOC exacerbado. E devemos também lembrar de algumas medidas gerais, como realizar prevenção de trombose venosa utilizando heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular subcutâneo, cabeceira elevada a 30 a 45 graus, realizar o HGT de 6 em 6 horas ou de 4 em 4 horas antes das refeições, insulina regular conforme a glicemia e realizar os sinais vitais de 6 em 6 horas também. O nosso paciente, ele está séptico, considerando a clássica definição de sepse. Ele apresenta ainda sepse grave, com disfunção orgânica. Sendo assim, devemos administrar volume para melhorar a perfusão e estabilizá-lo hemodinamicamente. Idealmente, devemos administrar 10 a 20 ml por quilo de peso de cristalóide e monitorizar os parâmetros de hemodinâmica. A insuficiência cardíaca descompensada também pode influenciar nessa má perfusão. No item 3, temos algumas opções de antibióticos. O ideal é que o nosso esquema cubra germes prevalentes em pacientes DPOC com exacerbação moderada da doença e fatores de risco para um prognóstico adverso. No caso, ele tem também uma insuficiência cardíaca descompensada e sepse de foco pulmonar. Seriam esses os germes: o Streptococcus pneumoniae, o Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina, Moraxella catarrhalis e o Haemophilus influenza, principalmente. Também devemos cobrir as enterobactérias, como Klebsiella e E. coli. Podemos optar, então, por uma quinolona respiratória, como a levofloxacina, ou ainda um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, um exemplo seria a ampicilina com Subactam. Também temos as cefalosporinas de segunda ou terceira geração, como o ceftriaxone, que é uma cefalute terceira. Todas essas opções poderiam ser administradas por via intravenosa. Já para a exacerbação do DPOC, como comentado anteriormente, o manejo ele deve melhorar a oxigenação do paciente, porém com cautela. Lembre-se que esses pacientes são acostumados com uma certa hipoxemia crônica. O ideal é manter uma saturação de oxigênio entre 88 e 92, ofertando oxigênio suplementar em baixo fluxo, de 1 a 3 litros por minuto, e monitorizando os parâmetros da gasometria arterial. A ventilação não invasiva ela pode ser benéfica e deve ser considerada nesse paciente. Algumas indicações que se enquadram nesse caso seriam a presença de acidose moderada a grave e uma hipercapnia, com uma frequência respiratória acima de 25. O uso de corticoide sistêmico também está indicado. Geralmente, a via oral é a via de escolha, com prednisona durante 10 a 14 dias. Não devemos esquecer também que o nosso paciente apresenta um quadro de descompensação da insuficiência cardíaca com padrão frio e úmido, ou seja, mal perfundido e congesto. Para isso, devemos administrar furosemida intravenosa quando possível. O ideal seria melhorar um pouco a perfusão e a hemodinâmica do paciente, para então administrar o diurético de alça.
Seu efeito é extremamente benéfico na insuficiência cardíaca descompensada, principalmente no paciente com congestão pulmonar. Para melhorar a perfusão, já estamos administrando volume para esse paciente, principalmente porque ele também apresenta um quadro de sepse, no caso sepse grave, e também devemos considerar a administração de noradrenalina e dobutamina precocemente para melhorar a função cardíaca e os parâmetros de hemodinâmica. Nós agradecemos a todos pela atenção e caso tenham gostado, curtam a nossa página no Facebook, Clínica Médica UF, e se inscrevam no nosso canal.